Bom dia, meninas. Uma excelente manhã para vocês. Que Deus abençoe muito o dia de vocês. Que hoje é um dia nublado, que aqui tá nublado, mas tá bem fresquinho, graças a Deus. Bom, eu sou a Luciana, do Ateliê Ninho de Afeto, e a gente está conversando acerca dos painéis do Ateliê Coração de Pano, que são painéis de roupinhas para bonecas, né? Eles têm diversos painéis, desde dos painéis para bonecas menores, daquela boneca comigo, né? Que é uma bonequinha mais ou menos de uns 25, 27 centímetros. São painéis lindos também. Tem painéis para até bonecas de 45 centímetros, que é o que a gente está fazendo, certo? Então, ontem nós fizemos a blusinha, olha que coisinha mais bonitinha, ó, com essa estampa de melancia, que tá super em alta. E a gente ficou de fazer a calça. Então, vamos lá. A calça. Vocês vão pegar o painel de vocês, a hora que vocês receberem aí na sua casa o painel, ele vai vir lá. Vocês vão cortar no risco e vocês vão ter a calçola assim, ó, certo? Cortadinha no risco. Aí a gente vai colocar uma rendinha ou fazer uma barrinha, aí é com vocês, na base e rebate a costura, igual a gente fez na manga. E a gente vai costurar essa lateral e o entrepernas, tá? Aqui, ó. Nós vamos costurar tudo onde tá alfinetado, menos a parte de cima. Então, a gente costura a lateral direita, a lateral esquerda e o entrepernas, tá bom? Tudo num pezinho de máquina. Eu vou pra máquina, vou costurar e aí eu volto aqui. Com relação à saia, olha que coisa linda. Lindo, né? Aí eu coloquei um bordado inglês, certo? Um bordado inglês, que é a mesma coisa. Você vira, põe o bordado direito do bordado com o direito do tecido, passa uma costura, aí você vira e rebate essa costura. Ó, eu fiz o acabamento para não ficar desfiando com a tesoura de escalope, tá bom? Então, aqui, essa daqui é a saia. Quem quiser fazer meia saia, assim, aproveitar o tecido, pode fazer também. Eu gosto dela mais rodada, então isso é gosto. Então agora, gente, eu vou costurar aqui dos lados e o entreperna e volto aqui com vocês. Ó, costurei, tá vendo a costurinha aqui? Já que mostra, acho que melhor, ó. A costurinha, certo? Então, agora a gente vai pegar a tesoura de escalope ou qualquer outra tesoura de picote, dar um acabamento para ela não desfiar mais. Eu gosto da tesoura de escalope porque ela é toda redondinha, fica mais bonitinha. Isso é coisa minha, tá, gente? Eu gosto. Eu não gosto de picote. Eu tenho, mas eu não gosto muito, não. Então, aí a gente corta bem devagar, sem pressa. Que artesanato é isso, é prazer, certo? Ainda mais fazer boneca, você tem que ter uma atenção redobrada. Aí a gente vai cortar para dar o acabamento nela. Aqui no entrepernas, então a gente vai ter o cuidado de cortar também, viu, gente? A hora que chegar na curva, não der para cortar, não der para fazer, a gente faz pique, tá? Às vezes dá, dependendo do tamanho do pezinho de máquina, o meu já não deu, porque como a máquina é industrial, então ela não deixa muito espaço, porque o pé dela é mais estreitinho. Aí eu vou dar pique. Tudo que é coisinha de linha, vocês cortam. Deixa eu pegar a tesourinha pequena aqui, que fica mais fácil. Ó, tudo que é coisa de linha, corta, viu, gente? Para deixar o trabalho limpo, bem acabado. Aqui, ó, vou dar uma dica para vocês, ó. Tá vendo essa pontinha da renda? Corta ela assim, ó.
na transversal, tá? Porque aí não aparece. Aí eu vou ter que dar uns piques aqui no meio, sempre em parte arredondada, parte que formou um V, vocês dão uns piquezinhos. Aqui, ó, eu dei. Aqui também eu tirei, ó. Limpei com a linha, deixei tudo limpinho o trabalho. Pronto, nossa calça já tá pronta, aí vamos desvirar. Aí a gente vai desvirar a calça, ajeita bem a calça, olha que bonitinho. Então, o painel é bom para isso, ó, já tá tudo certinho, tudo modeladinho, tudo combinando. Então, você não precisa ficar se preocupando, ai, com que roupa eu vou, né? Então, já a boneca já tá pronta praticamente, a roupa dela. Aqui em cima, como que a gente vai fazer? Deixa eu tirar esse aqui. Como é algodão, então ele desfia mesmo. Então, nós vamos, ó, na costura, a gente vai abrir aqui assim, e vai fazer uma barrinha e vai descer mais ou menos 1 centímetro, certo? E vai costurar nessa beiradinha aqui, deixando uma aberturinha aqui para poder entrar o elástico. Eu vou ali para a máquina mostrar para vocês que fica mais fácil. Ó, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai dobrar, né? Que nem se fosse uma bainha de lenço. E aí, a gente vai descer 1 centímetro, mais ou menos, tá? Nessa costura aqui, ó, na costura da junção das pernas. Então, aí você vai deixar um espaçozinho, mais ou menos de 1 dedo, para começar a costurar, para pôr o elástico. Então, aí você vem, deixa o espaço, ó, que nem eu deixei, e vai dobrando e deixando 1 centímetro, mais ou menos. Aí a gente vem, dá o retrocesso, sempre dando retrocesso no começo e no fim, e vem devagarzinho. Para, aí volta, faz de novo, dá uma ajeitada e vai. O próprio tecido, ele vai puxando, ó. Eu não tô nem forçando o tecido aí pra frente, pra trás, quer dizer. Ele vai sozinho, praticamente. Então, vai acertando aqui, ó, a barrinha. Isso é pra quem quer pôr o elástico. Quem não quiser pôr o elástico, faz uma barrinha fininha e passa linha, passa um fio encerado, tá? Com o elástico fica mais fácil. Ó, já tô chegando no fim. Aí a gente vem, costurando. Aí eu cheguei aqui, ó, perto, tô chegando perto do fim. Então, eu vou deixar mais ou menos 1 dedo. Vou parar, dou o retrocesso e corto. Esse pedacinho aqui, ó, é por onde eu vou entrar com o elástico. Junto naquela agulha de silicone ou no passo elástico, tá? Então, ela tá pronta, ó. Aí eu vou lá na mesa pra gente ver ela pronta já. Ó, então ela tá pronta, passamos o elástico, passamos a costura. Aqui é onde eu falei pra vocês, ó, que ficou a abertura pra poder passar o elástico. Eu corto esse fio de linha aqui e quando eu fizer a boneca, eu meço na boneca, mais ou menos eu deixo uns 4 dedos, que é o que a Dai deixa. Então, eu coloco 4 dedos meu e aí eu passo o elástico. Então, esse daqui eu já reservo, que a nossa calçola já tá pronta. E quando fizer a boneca de 45 centímetros, que é aquela que eu mostrei ontem, né, na aula, a gente veste nela. Agora, vamos para a saia.
Na saia, a gente vai fazer primeiro, nós vamos acertar aqui. Primeiro, a gente vai fazer uma barrinha aqui, ó. Certo? Então, nós vamos dobrar e fazer uma barra. Eu vou abaixar a câmera, que aí fica mais fácil eu trabalhar na mesa. Ó. Então, você acerta, né, o tecido. Aí, a gente vai fazer uma barrinha. Nesse começo aqui. Então, eu pego aqui uma barrinha dupla. Pego, dou uma vincada. Vinquei. Acertei aqui e vou dobrar de novo. Então, esse daqui é o nosso acabamento da lateral da saia. Põe alfinete, eu ponho, gente. Mesmo tendo anos de costura, de vestidinho de boneca, eu ponho alfinete. Porque na hora de costurar fica mais fácil. E vou passar uma costura aqui. Certo? Aqui. Deixa eu pôr ele assim, que fica mais fácil. Põe aqui, aí ó, ficou essa barrinha aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou acertar aqui, ó, deixar mais fino, né, aí. Então, aí eu vou pegar, eu vou dobrar uma vez. E vou dobrar uma segunda vez. Não precisa ficar se matando de fazer uma barrinha muito fina, não tem necessidade disso. Mas uma barrinha assim, normal, tá? Não muito grossa também, né? Porque senão fica feio. Assim. E aí, eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui. Desses dois lados, uma costura normal, reta, tá? Ó, passei a costura. Certo? Aí eu vou cortar isso aqui, que é o começo dela, né? Limpar, deixar tudo bonitinho. E vou aqui. Limpar também. Limpar também. Então, tá. Então, ó, a gente tem uma saiona, né? Uma barra, uma saia enorme. E aí, como que nós vamos puxar? O que que nós vamos fazer? A gente vai virar pra mim. Opa, voltei. O que que nós vamos fazer? Antes, eu era meio relutante de colocar a linha de poliamida na máquina de costura, né? Aí, vendo a Dai fazer, que realmente dá pra fazer isso. Tanto na máquina doméstica, quanto na máquina industrial. Mas o ponto tá, você vai colocar só na linha de cima, não é na bobina. Então, na linha de cima, que é a linha do carretel ou a linha do cone, você vai colocar a linha de poliamida, que ela é mais forte, porque a gente vai ter que puxar esse fio. E ele corre mais rápido, porque ele é bem assim, acetinado. Melhor do que o de algodão. Nós vamos passar 2 costuras. Nós vamos pegar daqui da barra, ó, até lá no final, uma costura, pé de máquina. E embaixo, outra costura, tá? E vamos até o fim. Qual é a largura do ponto? O máximo da sua máquina. Na minha é o 5. Geralmente nas domésticas é o 5 também. Então, vai trocar a linha, eu vou trocar a linha, colocar a linha de poliamida na parte de cima, na bobina não. Deixa eu frisar isso muito bem. Na bobina não, tá? Vocês estão vendo a luz, é a luz da máquina, porque eu tô meio seguida. Pronto. A linha de poliamida, você só vai pôr na linha de cima. É a linha ou do cone ou do carretel. Na linha da bobina é a linha normal de algodão. Certo? A linha normal de costura. E vamos costurar na largura de... Se é um pé de máquina, ele é maior, ele acho que é 0,75, alguma coisa, quase 1. Então, coloca meio
aqui da máquina doméstica, começando da costura da barrinha. E aí, dessa costura que você fez, essa primeira costura, aí você coloca um pé, tá bom? Então, eu vou trocar a linha, colocar a linha de poliamida, e aí a gente vai colocar no maior ponto possível e fazer 2 costuras. Então, na verdade, são 3 coisas. Primeiro, colocar a linha de poliamida, se você quiser. Se você não quiser, você continua com a de algodão, só na parte de cima, não é na bobina. 2, a máquina no maior ponto possível, geralmente é o 5. E 3, são 2 costuras. Por quê? Porque o franzido fica mais bonito. Eu achava que não, que isso daí era mania da Dai, mas não é. Ele realmente fica mais bonito, tá bom? E fica mais fácil depois para prender no peitinho do vestido. Então, eu vou trocar a linha, vou passar essas 2 costuras, aí vocês vão ver bem com mais facilidade como que é, tudo certinho, puxar pra gente poder prender nesse peitinho cuticute aqui, tá? Ó, tá vendo o que eu tô falando pra vocês? Deixa eu... Tá vendo? 2 costuras, ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma agulha, qualquer um desmanchador e tal, e vamos puxar... Deixa eu baixar a câmera. Ó, então a gente vai pegar uma agulha ou um desmanchador e vai puxar para abrir. Então, aí a gente vai puxar aqui. E vamos franzindo ele, ó. E vai sempre puxando pro meio. Tá vendo como eu falo para vocês que é mais fácil? Puxa, 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 puxa. Aí vamos acertando esse, ó. Ó que bonito que já vai ficando franzido. Aí eu vou puxar um pouquinho desse lado. É que a qualidade do tecido ajuda também, viu, gente? Ai, que graça. Aí, o que que eu costumo fazer? Separo esses fios aqui, ó, que são os da costura. Aí, eu jogo todos esses aqui, que é os fiapinhos, pra cima. É que eu não passei o zigue-zague porque a minha máquina doméstica tá guardada. Como eu só tava usando como eu só tô usando a industrial, aí eu já vou cortando esses fiapos aqui. Cadê a tesoura? Mas geralmente eu passo um zigue-zague em cima para parar de desfiar. Deixa eu trazer ela para cá. Quem quiser passar um overlock, pode passar antes de passar as costuras, tá? Ó. Então, aí eu vou medir no peito. Eu pego o meu peito, aí eu vou tirar os alfinetes, né? Que lembra que eu tinha colocado só para deixar ele moldadinho. Então, eu vou pegar, eu vou tirar o revel, fazer isso aqui, ó, abrir ele. E é só o peito, só a parte da frente. Aí, eu ponho aqui, na ponta, e ponho um alfinete. Aí, eu vou pegar a outra ponta
Ponho aqui, ó, do mesmo jeito. E ponho também um alfinete. Aí eu vou ver o tamanho que tá. Deixa eu jogar a manga pra lá, porque senão eu costuro ela. O franzido. Aí eu abro assim. Eu abro. Aí eu vou ajeitando. Vou vendo se já tá tudo do tamanho certo. Tá vendo? Então, a gente vai só colocando. Então, eu já vi, tá do tamanho certinho. Então, agora eu vou arrumando o franzido. Pra não deixar tudo engrunhado num lado e do outro sem nada. Aí eu vou passando a unha, ajeitando, para essa saia ficar bem bonita. Eu sempre coloco o alfinete do lado do franzido. Porque é mais fácil pra gente direcionar. Então, como eu já sei que o tamanho já tá certo, o que que eu faço? Eu pego essa linha e vou dar um nó. Pra esse franzido não correr mais. Deixa eu cortar que ela tá muito grande. Então, eu vou dar um nó. Eu dou um. Dois. Aí eu viro. Dou mais um. E mais um. A dá 3. Mas eu vou dar 2 só. Então, aí a gente vai acertando o franzido. Acertou, aí você vai e alfineta. Precisa alfinetar, viu, gente? Porque senão, vocês se perdem e o negócio sai do rumo. Aqui tá bonito. Então, aqui eu já alfineto também. E aqui. Ah, e se acontecer de eu costurar a manga? Você vê onde que você se perdeu no meio do caminho. E aí, você pega e desmancha e costura a manga. E descostura a manga e faz de novo a costura, tá bom? Não precisa se ficar estressado, liberando cortisol no organismo por causa disso, não. Tudo tem jeito. Aí vai acertando, ó. Então, esse painel, ele é muito rápido. Sabe? Ó, que nem ó, aqui ficou maior. Então, o que eu faço? Como a outra linha, ela ainda tá correndo, eu já vou acertando ela aqui. Eu sempre deixo um lado sem o nó. Para às vezes dar algum errinho, alguma coisa, você acerta. Deixa eu pôr meu negócio de alfinete pra cá, porque fica mais fácil. Aí eu, alfineto. Aí eu pego, venho aqui, acerto esse franzido. Deixa ele bonito. Bem distribuído. E eu vou costurar a saia só no peitinho, viu? Ó, vocês estão vendo que o revel tá solto aqui. Por quê? Porque o revel é o nosso acabamento.
Pronto, ó. Toda alfinetada, tudo certinho. Ah, Luciana, onde eu vou costurar? A gente vai costurar no meio das duas costuras. Aqui, ó, aqui tá uma costura e aqui tá outra. A gente vai costurar bem aqui no meio, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, você fez aquela costura de cima, que é a primeira, fez a de baixo. Então, agora você vai costurar no meio. Aí, é o ponto normal da máquina. Dois, tá bom? Eu costuro geralmente no 2. Então, eu só vou lá costurar no meio, aí eu já volto aqui com vocês. Foca em mim. Depois que você costurou com a linha de poliamida, puxou, distribuiu o franzido no peito do vestidinho, tudo bonitinho, alfinetou. Pelo amor de Deus, não esqueçam de mudar a linha para a linha normal de costura e diminuir o ponto, tá bom? Não esqueçam disso. Ó, peguei até uma caneta fantasma para mostrar para vocês. A costura de cima, que é o franzido, ó, e a de baixo, que é o franzido, ó. E eu costurei aonde? Aqui no meio. Tá vendo? Então, é no meio das duas costuras. Aí, o que que nós vamos fazer? A gente vai conferir, tirar os alfinetes, tudo certinho, bonitinho. Ó, quem não tiver, eu aconselho. Caneta fantasma lá também do Ateliê Coração de Pano. É a melhor que tem. Vai por mim. Que eu conheço muitas. Tá vendo, ó? Aqui, ó, eu costurei a manga. Isso foi bom acontecer. Então, o que que eu faço? Eu venho com o desmanchador. Isso acontece, viu, gente? Então, vocês não precisam ficar estressados por causa disso. Eu venho com o desmanchador e tiro, ó. Tá vendo? Então, eu vou tirar esse pedaço, vou descosturar. Esse pedacinho, vou lá, volto pra máquina e costuro esse pedaço, tá? Aí, eu vou pela frente, pra poder me guiar. Eu vou lá na máquina, só vou costurar esse pedacinho e já vem. E pronto, costurei. Aí, ó. Certo? Então, agora vocês olhem, ficou bonitinho, olha que gracinha que ficou. E agora nós vamos limpar. Eu vou abaixar a câmera para mostrar para vocês, ó. Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai vir com o desmanchador e vai puxando. Vai puxando a linha. Sem medo de ser feliz, tá? Puxa. A gente vem aqui desse lado, puxa também. E vai tirando a linha. Vai limpando o trabalho. Aqui foi onde eu amarrei. Então, aqui, puxo aqui. Tira de baixo também. É pra tirar a linha do franzido, viu, gente? Não é a linha da costura, não, pelo amor de Deus. Senão vocês vão ter que costurar tudo de novo. A de cima, quem quiser tirar, tira, mas não tem necessidade porque ela vai ficar embutida, né? Geralmente eu tiro. Quando dá pra tirar, eu tiro.
Vocês viram como ela corre mais rápido, né? Eu era meio relutante de usar essa linha, vou falar a verdade pra vocês. Mas depois que eu comecei, pra franzir, eu não existe igual. Pronto. Aqui. Corta as que sobram. Chacoalha ele assim para sair o resto da linha. Beleza. Aqui, ó. Então, como que nós vamos fazer o acabamento? A gente vai dobrar, ó. Ele tá aqui assim, né? Solto. Então, o que que eu faço? Eu dobro junto aqui, ó. Faço que nem eu abraço a barrinha. Então, eu abraço a barrinha e jogo o revel pra dentro. Então, ele vai ficar assim, ó. Aí eu dou uma acertada, porque a barrinha tá mais grossa, né? Acerta. E vou alfinetar aqui. Eu vou fazer de novo lá do outro lado, para vocês verem. Ó, acerta bem aqui, coloca um alfinetinho aqui para saber da golinha, porque eu fui fazer uma bonequinha esses dias e eu puxei muito embaixo e acabou ficando esquisito em cima. Então, acertem aqui em cima, põe um alfinetinho, não custa nada, depois vocês tiram. Ó, vamos aqui de novo. Aqui tá a minha barrinha, né? Eu só vou lá dar uns pontinhos nela e já venho.